Nós temos falado nesses dias sobre o propósito de Deus para a vida dos seus filhos. We've been talking these days about the purpose of God for the life of His children. Você tem que viver para Deus. You have to live for God. Você só vai enxergar propósito na sua vida quando você decide cumprir o propósito de Deus para a sua vida. You will only find the purpose of God when you choose to live the purpose Hoje in your é life. falado muito de propósito. We hear a lot about purpose these Mas days. na grande maioria das vezes nós ouvimos de propósito sendo algo muito exclusivista, pessoal. But the great majority of times it's about something very exclusivist, very personal. E desenvolver o seu propósito é falado muito também. And but developing your purpose, we also hear a lot about that. Mas preste atenção. But listen, Se nós queremos enxergar o nosso propósito de vida, if we want to see our purpose of para life, cumprirmos o nosso propósito de vida, to fulfill the purpose of our só tem life, uma pessoa que pode nos revelar o nosso propósito de vida. there's only one person that can reveal this purpose to us, É aquele que nos criou. the one who created us. Então nós encontramos em Deus o nosso propósito de So vida. we find in God our A purpose for nossa life, razão de viver. our meaning for living. Amém? Amen? E isso tem que ser algo muito solidificado no nosso coração. And that has to be solidified in our heart, Porque o resto vai se encaixar. because the rest will just fit in. Quando nós entendemos o nosso propósito de vida, When we understand our purpose of life, o resto vai dar certo. the rest will work out. Falando que você não deve investir no resto, você tem que investir no resto, você I'm tem que not crescer. saying you shouldn't invest in the rest. You Você should. tem que crescer. Se você é You should empresário, você grow. tem que crescer na sua área. If you're a business person, you need to grow in your Se você area. está estudando, você tem que crescer na sua área. If you're studying for something, you need to grow in that area. Se você é um médico, você tem que continuar estudando para o resto da sua vida. If you're a doctor, you need to continue to study throughout your Para life sempre melhorar. to always be better. Mas nós estamos falando algo aqui que traz satisfação. But we're talking about something that brings satisfaction. Se você não cumprir o propósito de Deus para a sua vida, você nunca terá satisfação If you completa. do not fulfill the purpose of God for your life, you will never have complete satisfaction. E eu ouso colocar essa palavra satisfação linkada a outra palavra. And I dare to connect this word satisfaction to another word, Paz. peace. Alguém insatisfeito é alguém em paz. If you have satisfaction, you have peace. Alguém que está bem. Someone who's well. Paz não é ausência de briga. Você já ouviu? Ausência de guerra. Peace is not the lack of war and battles. Paz é algo muito além de circunstâncias. Peace goes beyond the circumstances. Sabe, nós somos privilegiados, nós que somos filhos de Deus. You know, we that are children of God, we are privileged Porque a palavra da verdade because the word of the truth diz que nós não temos só paz. says that we not only have peace, Nós temos a paz que excede todo entendimento. we have the peace that surpasses all E essa understanding. paz que excede todo entendimento, And the peace that surpasses all ela understanding guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. keeps our hearts and our minds in Christ Jesus. Diga aleluia. Say hallelujah. Amém? Falar com o pastor Naor, não é proibido falar amém, não. Like Pastor Naor says, it's not prohibited então to nós say temos amen. falado sobre gerar filhos para Deus. We've been talking about bearing children for God. Sabe, eu hoje posso falar bem do Israel que está lá no fundo hoje? Eu posso falar muito do Israel que eu quis dizer. I can speak about Israel a lot today because he's back there. Então, o Israel é o nosso único filho natural. So Israel is our only natural son. Ele é um motivo de muita alegria e muito orgulho para nós. He's a reason for a lot of joy and pride to Nós us. estamos com muitos planos para o futuro do Israel. We have so many plans for Israel's future. Netos, por exemplo, né, Ana Luísa? Grandkids, for instance, right? Ana Luisa. Pouco tempo atrás falei para eles, o negócio é o seguinte, vocês casam logo, A while ago I told them, just get married, nos dê netos give us e grandkids. vai viver a vida do jeito que vocês quiserem. Go live your life the way you want to live. A gente cuida. We take care of them. Mas eu não chego aqui para vocês constrangido de falar, eu tenho apenas um filho. But I don't come to you here and I'm constrained, I'm restrained, I'm like, oh, I have only one son. Eu não chego aqui e olho para o Silas, que tem várias And filhas. I don't come here and I look at Silas, for instance, he has many children. Eu fiquei sabendo que o Silas vai continuar tentando até vir um rapazinho. And I heard that he will continue to have kids until he has
his boy. 3 garotas até agora. Eu acho que tem que ir pelo menos até 5 garotas para realmente decidir que é só menino. 3 girls till now, and I believe that they're gonna have 5 girls, and then the boy will come. Mas eu não olho para o Silas e falo, eu só tenho um filho. I don't look at Silas and like, oh, but I Silas only tem have one 5. son. Oh, they have 5. Não, o Israel é motivo de alegria para nós. No, Israel is a reason of joy and pride. Isso é o que os filhos acarretam na nossa vida. And that's what children brings to our life. É isso que está no coração de Deus. And that's what's in God's heart. Sabe, Deus nunca ficou sozinho. God was never alone. Deus nunca esteve carente. He was never in need. Eu já ouvi muitos pregadores falando que Deus, quando Satanás foi lançado à terra, houve um vazio no céu. I've heard these preachings, in the past. It's like, wow, when Satan was thrown into earth, then, there was a lack in heaven. No céu não está faltando nada. No, heaven lacks nothing. Foi o diabo que perdeu. Devil lost. Foi Lúcifer que it all. perdeu. Lucifer Deus não lost it perdeu all. nada. God never Deus não lost. precisa de anjo. Doesn't need angels. Deus não precisa de nada. Ele é Deus. He doesn't need anything. Ele He's é God. autossuficiente. He's self-sufficient. Ele é Deus. He's God. Ele é. He is. Há pessoas que falam assim, eu tive uma visão do céu e o Senhor Jesus estava triste. Deus não está triste não, filho. Ele Some é Deus. people, they're like, I had a vision in heaven and Ele é Jesus Deus. was sad. He's not sad. He's Ele não está God. perdendo nada e ele nunca vai perder. He's not losing anything. He will never lose. Da mesma forma que tem pessoas que chegam para mim e falam, tal pessoa aí manchou o nome de Deus. And then, other people come to me sometimes and they're like, because this or that person is stained the name O nome of de Deus God. é perfeito. The name of God is O nome de perfect. Deus não pode ser manchado nunca. The name of God can never be Nenhum mau stained. testemunho mancha o nome de Deus porque Ele é. No bad testimony can Ele stain His é. name because He is. Então esse Deus maravilhoso, So this wonderful God, perfeito, perfect, sem necessidade alguma, without any need, decidiu criar decided to criar o homem para compartilhar da sua própria imagem e semelhança. create man in order to share into His image and His O likeness. privilégio não é de Deus, o privilégio é do homem. The privilege is not God's, the privilege is man's. Deus estava fazendo uma caridade, God was Ao criar o acting homem. in charity when He created man porque ele não precisa de nada. because He doesn't need a thing. E depois que o homem pecou, And after man sinned, esse Deus perfeito e justo this perfect and righteous God, poderia apenas ter falado algo, He could have just said one thing, piscado blinked, e acabado com tudo. and then everything would be over. Não, mas ele nos amou de tal maneira No, but He loved us so que ele decidiu that He decided enviar seu filho ao mundo to send His Son into the world para salvar todos nós. to save all of us. Deus, ele semeou seu filho. God sowed His own O Son. pecado tem um preço muito caro. Sin has such a high price. O pecado tem um preço impagável It's unpayable por nós. because of us. Não, é por nós, né? Nós não podemos By pagar us, esse we preço. can't pay the price. Só Jesus podia pagar o preço do pecado. Only Jesus could have paid Porque this só price ele tinha um sangue perfeito. because only Tem um sangue He perfeito. has the perfect blood. Então preste atenção numa coisa. So hear me out. Deus, então, God then semeia o seu filho. sows His Son. A Bíblia fala que Jesus era o unigênito do Pai. The Bible says that Jesus was the only one of the Father. Todo mundo conhece João 3,16. Everyone knows John 3:16. Vamos lá. But we're going to go there. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele Because- deu seu único filho. God so loved the world that He gave His only Son. Seu filho unigênito, His único. only begotten Son. Para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. So whoever believes in Him shall not die but have everlasting Porquanto life. Deus, versículo 17, João In 3,17. 17 now. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, He didn't send His Son into the world to judge the world, mas para que o mundo fosse salvo por ele. but for the world to be saved by Him.
Quem nele crê não é julgado. Whoever believes in him is not judged. O que não crê já está julgado. Those who do not believe in him are already judged. Porque não crê no nome do unigênito Filho de They Deus. don't believe in the name of the only Son of God. Agora, esse é o julgamento, versículo now- 19. Verse 19. This is the judgment. Olha qual é o julgamento. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. That the light came into the world and men loved darkness rather than light because their deeds were evil. Há pessoas que falam assim, por que que Deus enviaria alguém para o inferno? Some people question, why would God send someone into hell? Os homens que preferiram o inferno. Because men loved hell Esses que irão para o more than inferno light. é porque amaram o inferno mais do que a luz. They loved hell more than light. Amaram as trevas mais do que a luz. They loved darkness rather than light. Salvação, então, é uma obra de amor. Salvation then is a work of love. Hoje vocês estão se batizando porque vocês amam ao Senhor. You're being baptized today because you love the Lord. Mas por que que vocês amam? But why do you love? De acordo com 1 João, é porque vocês experimentaram o amor dele primeiro. According to 1 John, is because you all experienced his love first. Você está vendo que nem na nossa salvação há glória própria? You see, there's no glory even in our salvation. Ninguém pode bater no peito e falar, eu amo a Deus. No one can boast and say, I love God. Não, eu só amo a ele porque ele me amou primeiro. I can only love him because he loved A me glória é first. toda dele. The glory is A his obra alone. é toda dele. The work is his Aquele alone. que começou a boa obra na sua vida é que vai terminá-la The um one dia. who began the good work in your life is the one who will Você é finish obra one dele. day because you are his work. Na verdade, Efésios 2, As a matter of fact, in Ephesians 2, versículo... Esse é 8. Filipenses, eu tava. Efésios 2, 10. Ephesians 2, verse 10. Pois somos feitura dele. For we are his workmanship. Feitura, eu amo essa palavra em inglês. I love the word in English. Workmanship é uma obra de arte. It's a work of art. Uma obra de arte de A alguém. work of art. Nós somos, então, We are then feitura dele, uma obra de arte dele. his work of art, Criados em Cristo Jesus para as boas obras, created in Christ Jesus for good works, as quais ele de antemão preparou para que andássemos nelas. which God prepared beforehand that we should walk in them. Então olha só, So, nós listen. somos criados por ele We were created para by as him obras que ele fez para nós. for the works that he planned for us. Então o que é propósito? So what is purpose? Propósito, seu propósito de vida é só descobrir isso aqui. O que ele Your- fez você? Purpose in life is only to realize que ele te this. criou? Why did he create Por que you? você está aqui? Why are you here? Por que você saiu de Brasabrantes, Goiás e está em Atlanta, Georgia? Why did you leave Brazabantes, Goiás, and now you're here in Atlanta, Georgia? Por que você saiu lá do setor dos funcionários em Goiânia para estar Why aqui? did you leave this region, very small, in Goiânia, Chicoara. Brazil, to be here today? Guatemala, El Salvador, Vila Fim Social, aí é área nobre, muitos não conhecem. Oh, and where I came from, nobody knows. Preste atenção, por quê? Why? É para mim prosperar muito na América. Oh, it's because I need to E prosper a lot cuidar in da minha America. família. Oh, I need to take care of my family. Também, Yeah, that too. mas é secundário. But that is secondary. Isso é secundário. Secondary. Isso não é o porquê. It's not the why. Isso é o quê, o como. It's the what and the how. Nós
Quando nós limpávamos casas, nós dois, when we used to clean houses, the two of us, nós ganhamos vidas para Cristo. we won lives for Christ. Nós éramos missionários que limpávamos casa. We were missionaries cleaning houses. Qual é o propósito? What is the purpose? Gerar filhos para Deus. To bear children for God. Esse é o propósito da sua vida. That's the purpose of your life. Pastor, mas você não pode falar isso. Pastor, you can't say that. Sim, eu Yes. posso falar isso. I can. Porque as últimas palavras de alguém, Because the last words from someone, elas têm que ser avaliadas como palavras muito importantes. they have to be evaluated and they have to be the most important words. Se alguém vai viajar para uma terra distante, para passar um tempo fora, If someone is to travel to a distant land to be there for some time, e essa pessoa vai ficar sem estar presente na vida de outro por um bom tempo, And this ela vai falar person- palavras bem importantes, ela vai lembrar coisas essenciais. this person will be absent from somebody else's life for a long time, so they will say important words. Jesus veio, Jesus came, morreu em nosso lugar. died in our place. Aleluia. Hallelujah. Ele ressuscitou He em nosso rose lugar. again in our place. Hoje o batismo, nós já falamos com eles sobre nas aulas de batismo. And during class, we told them, O batismo, então, de acordo com a palavra de Deus, é nós morrermos com Cristo so baptism, therefore, is us dying with e Christ ressuscitarmos com Ele. and resurrecting with Him. Amém? Amen. Esse é o batismo. This is baptism. Agora preste atenção. But Ele now, morreu, ele he died, ressuscitou he e rose ele again. falou: eu vou para o Pai, and then He said, I'm going back to the Father, mas but um dia eu vou voltar. I will come back one day. Mas vocês não fiquem tristes não de eu But ir. don't be sad that I'm leaving. Porque se eu não for, Because o if I don't go, Consolador, o Espírito Santo não virá. The counselor, the Holy Spirit won't come. Então ele voltou para o Pai e o Consolador, o Espírito Santo, veio habitar dentro de nós. So He went back to the Father, and the counselor, the Holy Spirit, came to live in us. E aí nós temos então, And then now we have, em Mateus, Marcos e Lucas, in Matthew, Mark, and Luke, as palavras de Jesus. the words of Jesus. Então, em Mateus ele fala: portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28:16. Matthew 28:16, He says, go throughout the world and preach the gospel to all creature. Prega o evangelho a toda criatura. Every creature. Acertei? Am I right or am I right? Quem crer e for batizado será salvo. Whoever believes and gets baptized will be saved. 19. Verse 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Teach them to keep all the E things eis that que I eu have estou commanded com you. vocês todos os dias até o fim dos séculos. I am with you always. Marcos 16:15. Mark 16, verse Ide por 15. todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Go throughout the world, preach the gospel to every creature. Quem crer e for batizado será salvo. Whoever believes and gets baptized will be Quem, saved. porém, não crer será condenado. Whoever does not believe will be condemned. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. The signs will follow those who believe. Em meu nome expulsarão demônios. In my name they will cast out demons. Falarão novas They'll línguas. speak in new tongues. Pegarão em serpentes. They will take up E serpents. se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. And if they drink anything deadly, it will Se not be puserem as harmful mãos to sobre os them. enfermos, eles serão curados. They will lay hands on the sick and they will recover. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. And after the Lord had spoken to them, he was received up in heaven, sat down at the right hand of Olha o 20. God. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. And they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the work, the word, Confirmando a palavra por meio dos sinais que o seguiam. through the accompanying signs. Lucas Luke 24, 24, 45. 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras.
He opened their understanding that they might comprehend the scriptures. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. And he said to them, thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and E to que em seu nome rise. se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. And that repentance and remission of sins should be preached in his name to all nations. Presta atenção no 48 agora. Listen, 48. Vós sois testemunhas dessas coisas. You are witnesses of these things. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Behold, I send the promise of my Father upon you. Permanecei, pois, na cidade, em Jerusalém, Tarry in the city of Jerusalem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. until you are endued with power from the high. Atos 1:8. Acts 1 verse 8. Nós temos aqui agora já não só Mateus, Marcos, Lucas e João mostra o Espírito Santo em Cristo. So Matthew, Mark, Luke and John show us the Holy Spirit in Christ. Agora, em Atos, nós temos o Espírito Santo na igreja, o In mesmo Acts, Espírito Santo. we have the same Holy Spirit, but now in the church, Agora no corpo de Cristo. now in the body of Christ. O corpo de Cristo está The aqui hoje. body of Christ is here Amém? today. Amen. Parte do corpo de Cristo, é claro. Part of the body of Aí olha Christ. só o que Atos 1:8 diz. And now Acts 1 verse 8. Pode ler. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea, in Samaria, and to the end of the earth. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Jerusalem, na Judéia, Judea, em Samaria Samaria. e até os confins da terra. and to the end of the earth. Qual é o propósito do Espírito Santo vir para dentro de What você? is the purpose of the Holy Spirit coming to live in Só you? me salvar, só me livrar do inferno. Oh, it's only to save me, to deliver me from hell. Não! No. É te transformar numa testemunha It's to transform you into a witness, a que live vai falar testimony da obra de Cristo that will speak about the e work vai of gerar Christ filhos para and will Deus. bear children Esse for é o God. seu propósito de vida. This is your purpose of life. Esse é o seu principal propósito de vida. This is your main purpose in life. Isso é pessoal. And this is personal now. Eu creio que se isso for I believe o centro da sua vida, that if this is the center of your life, o resto se encaixa completamente. the rest will just fit in. Não importa se você trabalha numa multinacional It doesn't matter if you work in a multinational ou se você é um peão de obra. or if you're just a heavy laborer's worker. Não importa se você está sentado nas mesas das pessoas mais ricas do mundo It doesn't matter if you're seated with the most powerful people on earth ou se você está pregando para as crianças do Malawi. or if you are preaching to the children of Malawi. O Senhor está com você. The Lord is with you. E Ele vai prover na sua And vida e He Ele will vai cuidar provide de to you. você. He will take care of you. Esse é o seu propósito de vida. That is your purpose in life. Jesus, quando veio, When Jesus came, Jesus poderia ser muitas coisas. Jesus could have been a lot of things. Jesus teve poder político na mão dele. He had the political power in his hands. Só eu tá frio demais aqui. Vamos chegar num acordo todo domingo. Põe 72 e vamos deixar. Is it too cold in here? Pra mim tá muito frio. Vocês estão Not querendo for nos me. conservar. Not for me ever. Já estava? Mas olha se não tá no on. Vê se tá no automático. If it's on, Nós vamos the botar whole aquelas time. trancas aí para o pessoal não ficar mexendo. Oh, give me the password. Alto? Vamos ver de lá, por favor. Checou aí, Juninho? Tá certo? Ok. Você sabe que tem uma coisa nesse prédio que é uma bênção. You know, there's one thing in this building that's such a blessing. Obrigado. Nós temos o dobro quase de ar-condicionado que é requerido para esse prédio. We have double the amount of AC that's required for this Aqui building. em cima tem 40 toneladas de ar-condicionado. 40 tons of AC. É muita coisa. A lot. Voltando aqui então. But let's go back here. Agora que todo mundo vai começar a se aquecer. Oh, Aleluia. now everybody's gonna Oh, become glória. warm. Hallelujah, glory. Então preste atenção. But hear me out. A coisa mais importante da nossa vida é gerarmos filhos para The Deus. most important thing in our lives is to bear children for God. Fala amém. Say amen. Deus quer filhos. God wants children.
aquele que não poupou the one who did not spare seu único his filho, only son, mas por nós o entregou, but gave himself to porventura us. não nos dará com o seu filho Won't he now give along with his son graça and freely todas as outras coisas? all of the other things? Você está entendendo? O pai semeou filho, porque ele quer colher filhos. Sold the son because he wanted children. Então nós, os cristãos, os filhos de Deus, nós temos que entender que esse é o nosso propósito na terra. So as Christians, children of God, we need to understand this is our purpose on earth. O resto é o resto. The rest is just the Porque a rest. promessa dele é que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino Because the promise to us is that if we seek his kingdom e a sua first justiça, and his righteousness, as outras coisas serão all of acrescentadas às nossas vidas. other things will be added unto us. Então a igreja existe para gerar filhos para Deus. So the church exists to bear children for God. Fala, eu existo Say, I exist para gerar filhos para to Deus. bear children for God. Então, há uma diferença do fazer e o gerar. So there's a difference between doing and bearing. Nós temos falado muito sobre isso. We've been talking about this a lot. Tem igrejas que fazem muito para Deus o tempo A todo. lot of churches, they do a lot of things all the Eu time. não questiono, cada um I veja como don't edifica. question them. They see how Mas they nós somos edify. uma igreja em célula. But we are a church in life O groups. nosso propósito é Our gerar filhos. purpose is to bear Como children. que nós geramos filhos? How do we bear children? Através de relacionamentos. Through relationship. Irmãos, pela graça do Senhor, eu sou uma pessoa muito bem conectada. You know, by the grace of our Lord, I am very well connected. Nós poderíamos fazer um show por mês nessa igreja. We could have happening here one concert a month. Para encher de gente. To fill this place with people. Esse não é o nosso alvo. That's not our goal. Nosso alvo é termos um crescimento orgânico gerando goal filhos para Deus. Is to have an organic growth by bearing children for Como God. que nós temos esse crescimento orgânico quando nós temos conexões verdadeiras? How does this happen? When we have true connections. Como que nós temos conexões verdadeiras? Através do convívio. How do we have true connections? By being together. Nós não temos culto durante a semana. We don't have services throughout the week. Porque a vida da igreja tem que ser vivida na célula. Because the life of the church needs to be Grupos lived menores. in life groups. Qual o propósito? Gerarmos Small meetings filhos. to bear children. Ah, pastor, mas você está falando aí que nós não fazemos? Nós fazemos. Oh, pastor, but you're saying we Claro don't que do nós fazemos. stuff. We do Nós stuff. fazemos o festival. Of course, we have the festival. Nós, em nome de Jesus, teremos um novo auditório até o ano que vem. In the name of Jesus, we will have a new building Um auditório next year, bem maior, better com and cara de bigger, auditório. and it's gonna be different Isso than aqui this vai se one. tornar o auditório das nossas This crianças. will become the auditorium for the kids. Então nós fazemos. So we do things. Mas eu vou te ajudar a trazer uma perspectiva do que é esse fazer para nós. But I'll help you with the perspective of what this doing is for us. Nós temos alguma mulher grávida hoje na igreja? Do we have any temos, pregnant sempre women nós in the temos. church Ah, é claro, é a Dayane. today? Oh my gosh. Tá aqui na minha frente. Right here, duh. Então, enquanto a Dayane está esperando, So while Diane is expecting, enquanto ela está gerando, while she's bearing, ela está preparando o quarto. she's getting the room Ela ready está preparando o enxoval. and the things for the baby. Enquanto nós estamos gerando, While we are bearing, nós estamos preparando o enxoval, we are preparing the nós estamos preparando o things quarto, in the room. nós estamos fazendo algumas coisas. So we are doing some Mas o things. propósito é gerar But the filhos para purpose Deus. is to have children for God. O propósito é nós entregarmos para Ele The purpose is to give Him aquilo que é a resposta da semeadura dele. what is the answer of His sowing. Sabe, irmãos? You know, Nós somos sementes. we are seeds. E muitas vezes a gente só se enxerga como semente quando morre. Many times we only realize that we were seeds when we die. Normalmente é falado que a pessoa é semente quando ela morre. Because we mentioned that, oh, people are seeds because Nós they somos died. sementes vivas. No, we are living E seeds. quando nós semeamos a palavra de Deus, nós temos essa graça vindo do céu, And when we sow the word of God, we have this grace that comes from heaven de nós multiplicarmos segundo a nossa espécie. to multiply according to our Você foi species. salvo
De graça pela fé. You were saved freely Quando by você grace, fala de by Cristo faith. Jesus, você está semeando. When you speak of Jesus, you're sowing. E olha, deixa eu te falar. And I tell you, Você não vai levar dinheiro para o céu. you're not gonna get money and take it to heaven. Você não vai levar carro para o céu. You're not gonna bring cars Você to não vai levar heaven. casa para o céu. You're not gonna bring houses to heaven. De acordo com Jesus, isso aí é tesouro na terra. According to Jesus, these are only treasures on earth. E é o tesouro onde a traça corrói, And it's the place where things get o ladrão rouba rusty and thieves steal. e fica para trás. A It's ferrugem left consome. behind. Mas o que nós podemos levar para o céu? What can we take then? Senão não vamos To levar heaven. dinheiro. We're not bringing money. O que Deus precisa? What does God Nada. need? Nada. Nothing. O que Deus quer? What does He want? Aí o pessoal do louvor fala, Deus quer adoração. Oh, and then the worship team says, God wants worship. Quer te propor algo. I want to propose something to you. No céu, tudo é perfeito. In heaven, everything is perfect. De acordo com Apocalipse, há According to Revelations, milhões e milhões de anjos cantando Santo, Santo, Santo nesse there are momento. millions of angels singing holy, holy, holy at this moment. Você acha que eles estão desafinando, You Cristiano? think they are out of pitch? Você acha que tem alguém errando nota lá no You céu? think they get the Não, é note tudo wrong? perfeito. Everything is perfect. Deus não precisa de adoração no céu. God does not need worship. Deus não precisa de dinheiro no céu. He does not De need acordo money. com a Bíblia, According to the Bible. e isso eu acho que é uma maneira de Deus nos mostrar o que é o céu. And that is just a picture in order for God to show us Não que seja realmente dessa not maneira, that it apesar is que se for também really tô nem like aí. that, As ruas são de ouro. but the roads are made of gold. A coisa mais comum lá The common thing there é feita da coisa mais valiosa aqui. is made of the most precious thing here. Não vai importar para nós. Doesn't matter to him. Tem uma coisa que nós podemos fazer But there's one thing we can do, e vamos levar para o céu. and we will bring along with us Filhos para Deus. children for God. Os moravianos, The quando experimentaram Moravians, um avivamento, when they experienced this revival, para mim, de todos os avivamentos, o que eu sou mais apaixonado é o dos moravianos. of all the revivals I've heard, the Moravian one is the most precious to me. E lá tem algumas coisas que aconteceram que são maravilhosas. Because some things happen there and they are wonder. Um deles é que alguns jovens se venderam como escravos. One of the things is that some young men sold themselves as slaves. Eles chegaram no senhor de alguns escravos e pediram para o senhor daqueles escravos para pregarem para os escravos. Because they came to the slaves' Lord and asked him to preach to the slaves. Pregar o evangelho para eles. To preach the gospel to them. E aquele homem falou, de maneira nenhuma. And the man said, no way. De maneira nenhuma. No way. Eu não aceito isso. I do not accept this. Eles falaram, e se nós nos entregarmos como escravos para o Senhor? And they said, what if we O Senhor surrender nos ourselves aceita como as escravo? slaves? Can we be your slaves? Ele falou, é claro que sim. He said, of course. Ele falou, então a partir de hoje nós somos escravos do Senhor. And they said, from now on then we are your slaves. E aqueles jovens morreram como escravos. They died as slaves. Porque eles entenderam uma coisa. Because they understood one thing. Deus quer filhos. God wants children. Teve dois outros jovens, Two other young men. que eles sentiram o desejo de subirem para pregar na neve. They felt that they needed to go and preach in the snow, out in the Um snow, lugar muito frio. a cold Me lembro. place. E eles, então, eles não tinham calçados. They had no shoes. E os irmãos falaram, não, nós vamos mandar fazer um calçado aqui que seja de pele para que vocês possam ir. So some people from the church said, we're going to produce some skin shoes, we're going to give it to you so E you eles can foram go. preparar. And they went to prepare the Mas shoes. quando eles chegaram na casa daqueles jovens, When they arrived at their home, eles tinham deixado uma carta. they left a letter. É egoísmo nosso. It's prideful of us.
perdermos tempo to waste time de pregar o evangelho of preaching the gospel por preservação dos nossos pés. because we want to preserve our feet. Eles foram. And they left. Ninguém sabe o que aconteceu. No one knows what happened. Mas esse avivamento se espalhou por But todo the o mundo. revival was spread all over. E esses irmãos, eles tinham um lema que nasceu desse avivamento. And they had this theme that was born from this revival. Olha essas palavras. Escute essas palavras. Listen to these words. Que o Cordeiro, May the Lamb, Jesus, Jesus, receba receive em seu corpo in his body a recompensa the reward pelos seus sofrimentos. for his suffering. Que o Cordeiro The Lamb receba receive em seu corpo in his body a the recompensa reward pelos seus sofrimentos. for his sufferings. Essa tem que ser a nossa razão de vida. That has to be our meaning for Essa tem que life. ser a nossa razão de vida. Has to be our O meaning resto é of acessório. life. And the rest is just the rest. Em qual faculdade você vai estudar é acessório. Vai No lá, filho. college, Vai na que você tem paz. University you're gonna go to, just go. Onde você vai trabalhar, vai fazer. Where you're gonna work, Tô just falando go. aqui de fazer coisas promíscuas. Not talking Nenhum about crente vai querer promiscuous fazer isso. things. No Christians want to do that. Mas ao invés de ficar sentado esperando o propósito de Deus ser revelado para onde você vai estudar, Instead of just sitting down and waiting for the purpose of God to the place you have to study, vai falar do at, amor dele para pessoas. go preach His love Esse é o to people. propósito. That is the E as outras purpose. coisas vão sendo acrescentadas The na sua other vida. things will be added unto you, Porque esse é o privilégio que nós temos. because that's the privilege that we have. Nenhum outro povo na face da terra No other people on earth tem o privilégio have the de privilege povoar os céus to populate heaven e saquear o inferno. and take lives out of Só hell. os filhos de Deus podem isso. Only the children of Só God eles can do podem this. gerar segundo a mesma Only the espécie. children of God can bear Isso tem according algo to tem species. pesado do nosso coração esses And dias. this is a weight upon our heart on these days. Lá em primeira, eu vou encerrar com 1 Coríntios I 3. will close with 1 Corinthians 3. E de maneira nenhuma eu estou aqui para jogar condenação sobre a sua vida. And in no way I'm here to put condemnation over your life. Não há nenhuma condenação para aqueles que There estão em is. Cristo Jesus. No condemnation to those who are in Christ Jesus. Mas preste atenção. But listen, Lá em 1 Coríntios 3:10, 1 Corinthians 3 verse 10, o apóstolo Paulo, que é o apóstolo da graça, the Apostle Paul, the Apostle of Grace, nos alertou para algo. alarmed us, said something. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. According to the grace of God, which was given to me as a wise master builder, E outro edifica sobre ele. I have laid the foundation and another builds on it. Porém, cada um veja como edifica. But let each one take heed how he builds Cada on um it. veja como edifica. Each one take heed how he builds on Porque it. ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Cristo For Jesus. no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Preste atenção agora. Hear me out now. Contudo, Now, se o que alguém edifica sobre o fundamento, que é If- Cristo Jesus. anyone builds on this foundation. Então isso aqui está falando daqueles que só aqueles que conseguem edificar sobre o fundamento que é Cristo, aqueles So- que são salvos. It's talking about only those that can build upon the foundation, Não está Jesus falando Christ. aqui de quem não é salvo, It's not talking about those that are not os saved. que estão sobre o fundamento. But for those that are on the foundation. Presta atenção. Listen. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, If anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, madeira, feno e palha, wood, hay, and straw, manifesta se tornará a obra de cada um. each one's work will become clear. Pois o dia
a demonstrará. for the day will declare E it. qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Because it will be revealed by fire, and the fire will test one's work. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. If anyone's work which has built on it endures, he will receive a reward. Vai receber recompensa. He will receive a reward. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, como através do fogo. If anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. Um dia nós vamos apresentar diante do Senhor as One nossas day, obras. we will present before the Lord our Todos os works. filhos estarão diante dele para apresentar obras. All the children will be before him to present their work. E só há uma maneira da obra permanecer. There's only one way this work will remain. Essa obra tem que ser estabelecida sobre aqueles 3 objetos que não são destruídos pelo fogo. The work needs to be established, needs to remain on the 3 objects that did not get destroyed by the fire. Ouro, Gold, prata, silver, pedras preciosas. precious stones. Ouro, prata e pedras preciosas, Gold, quando silver, expostos ao precious fogo, stones. When they permanecem. are exposed to the fire, they remain the same. Madeira, palha e feno queima. Wood, hay, and straw, they burn. Isso fala da natureza da obra. It's talking about the nature of the work. Olha para mim. Listen, look at me. Esse anel de ouro, This gold ring, ele é menor ou maior do que um rolo de feno daqueles bem grandes? is this gold ring smaller or bigger than those bale of hay? Menor, muito menor. A lot smaller. Então, na aparência, ele perde. So in appearance, it's losing. Ele é pequeno, pode ser transportado de uma maneira fácil. It's small, can be transported in an easy way, Mas em valor, qual but vale in mais? worth, which one is worth Quanto vale more? um rolo de feno daquele grande? How much for a 80? bale of hay? $80. $80. Você acha que esse anel vale mais de You $80? think this ring is worth more than Vale $80? mais. Yes. Não sei quanto, mas vale mais. I don't know how much more, but yeah. Então você está more. vendo que para Deus não é tamanho, You see, for God is not the size, é a natureza. is the nature. Para Deus não é tamanho, é a natureza do que For nós God estamos is not the edificando. size, is the nature of what we're edifying. Deus não vai cobrar de mim ter 10 filhos naturais. God is not gonna take into account of me having 10 natural Eu children. tenho um, com I muita have alegria. one, and I'm happy with him. Quando eu apresentar o Israel para Deus, When I present Israel to God, tudo está maravilhoso. everything will be wonderful. Mas da mesma maneira, But the same way, eu fui chamado para apresentar filhos espirituais. I was called to present spiritual children. Por quê? Why? Porque não existe valor em eu simplesmente ter um filho, Because there's no value in having one child alone. se não for para levar o meu filho até Deus. If it's not to bring him to God. No céu, Israel não será meu filho. Because in heaven, Israel is not my son, Ele é meu irmão, he's my brother. como ele é meu irmão hoje. As he is my brother, No céu, Now. ela não será minha esposa, in heaven she won't be my wife. porque até que a morte nos separe, Because it is till death do us part. ela será minha irmã. She'll be my sister. Todos nós seremos filhos do mesmo pai. We will be children of the same father. Então você está entendendo? You understand? Filho aqui na terra é bom demais. Here on earth, children are amazing. Casamento aqui na terra é muito bom, Marriage is good. mas nada se compara But com o nothing- porvir. And compare to the future. Então, meu desafio para vocês nessa manhã So my challenge to you this Tarde. morning, afternoon, é que nós possamos viver com isso em mente. is that we may live with this in mind. Que Jesus receba That no seu Jesus corpo, a may- igreja, Jesus receive in his body, the church, a recompensa the pelos seus reward sofrimentos. for his sufferings. Deus semeou filhos God sold his son para colher filhos. to reap children. A Bíblia
Lá em João 3,16 fala que Jesus é o unigênito do Pai. In the Bible, in John 3:16 says that he is the only begotten son of the Mas Father. depois sabe como ele é chamado? But afterwards, you know how he is called? O primogênito. The first one of O many. primeiro de muitos The filhos. first one of many children. A semeadura valeu a pena. So the sowing was worth it. E eu sei que você deseja agradar o coração de Deus. I know you want to please God's heart. Mas eu quero te lembrar que nós agradamos o coração de Deus dando filhos a Ele. And I remind you that we Esse é o nosso please God's propósito de heart vida. when we give children E é for por God. isso que Ele não faz acepção de pessoas. And that's why he makes no exceptions Quando of os filhos people. estão envolvidos no projeto dele, Because when the children are involved in his na project, obra dele, in his work, Ele provê para todos os seus he filhos, provides to all of his children, independente de onde eles estão, in spite of where they are, porque Ele é bom because he's good. e Ele honra. He honors. Ele honra você, Ele honra a sua fé. He honors you. He honors Eu your queria que você faith. ficasse em pé por um minuto. May we stand for a moment. Talvez você está aqui e você não entregou sua vida a Cristo Maybe ainda. you're here today and you haven't surrendered your life to É Christ. muito mais simples do que você pensa. It's more simple than you think. A palavra de Deus diz que Cristo morreu na cruz no seu lugar The Word of God says that Jesus died on the cross in your place para te dar perdão, to give you forgiveness, perdão eterno. to give you eternal forgiveness. Ele morreu na cruz para te He salvar. died at the cross to save you. Hoje aqui nós estávamos cantando, eu só tinha o meu pecado para te oferecer. We sang here today, I only had my sins to offer you. Cada vez que eu canto essa música, eu me lembro do dia que eu nasci de novo. And every time I sing this song, I'm reminded of the day that I was born Eu again. falei para Deus, eu só tinha pecado, And I told God again, frustração, I only had sins, incerteza, frustrations. crise. I wasn't Eu sure of só tinha things. problema I para had te all my entregar. crises. It E was eu te only entreguei problems. naquele dia. And I gave them to you that E day. o Senhor me deu sua vida. And you gave me your life. Então, se você está aqui e você não entregou sua vida para Cristo, So if you're here today and you haven't de surrendered your life acordo to com Christ, Romanos 10, 9, according to Romans 10 você verse só 9, precisa crer no seu coração. you only need to believe in Cristo your heart. Jesus morreu em seu lugar. Christ Jesus died in your place. E você precisa recebê-lo como Senhor da sua vida. And you need to receive Him Entregar as a sua Lord of vida your nas mãos life. dele. Surrender your Fala, life in His Jesus, eu te hands. entrego a minha And vida. say, I give you my life, Jesus. Faz o que o Senhor quiser da minha vida. Do whatever you will Eu of my reconheço o life. Senhor como o único caminho que I pode me levar até recognize Deus. you are the only way that leads me to O Senhor God. morreu e ressuscitou. You died and rose again. Eu te dou minha vida. I give you my life. Se você fez isso, And if you do it, se você fizer isso, if you do it, imediatamente você é salvo de uma vez por todas. you are saved once and for all. Quão difícil é isso? How hard can that be? Eu acabei de te mostrar aqui o que é o Evangelho. I just showed you the gospel. E eu não preciso. And I don't need a mic. Eu posso estar no restaurante, mensagem para alguém. I can be at a restaurant and speak this Eu posso estar dentro do carro e falar essa mensagem para alguém. message. I can be in the car and speak this Eu message posso estar to na someone. internet e falar essa mensagem para alguém. I can be using the internet and speak this Pregue, message to pregue someone. a palavra de Deus. Preach. Compartilhe o amor de Just Deus por onde preach quer and que você for. share the word of the Lord, love of God, wherever Se you você are. puder, levante a sua mão e And faça if you uma oração can, de consagração ao Senhor Lift your nessa hora. hand up and, Pede a Deus para te usar pray nessa semana na vida de and alguém. consecrate your life Peça a to the Deus Lord. para te usar para Ask salvar a God vida de alguém to nessa semana. use your life Deus, to em nome help de Jesus, eu te someone peço, usa a minha during vida, the Senhor. week for their salvation. Say, Senhor, usa I a minha ask vida you, essa use semana. my life, Lord, Senhor, during amado, the com o week Evangelho, que é o poder with de the Deus para a gospel. salvação That is the power of de God for todo aquele que salvation. crê. For all of those who Usa a minha believe, vida, Senhor. use my life, Lord. Seja no meu trabalho, Whether Senhor. it's in my place Seja of em casa, work, aonde quer que eu estiver. home, no matter where Se I tiver am. alguém, Pai, para ser salvo, If que o there Senhor is me use para a someone, Father, salvação de alguém. use me for their Em nome salvation. de Jesus. In the name of Jesus. Senhor, que a timidez não fale mais alto Let my shyness never speak louder do que o meu amor pelo than my Senhor. love for you. Do que eu me lembrar, Senhor,
then me reminding, Lord, de que o Senhor quer myself filhos. that you want O Senhor children. quer filhos. You want O children. Senhor semeou seu único You sowed your filho, only son porque o Senhor quer colher because you filhos. want to reap Eis-me children. aqui, Senhor. Here I am, Lord. Fala, eis-me aqui, Say, Senhor. here I am, Me Lord. envia aos perdidos. Send me out to Eis-me those aqui, that are Senhor. lost. Me use Here I como am, instrumento Lord. de salvação, Use me as instrument of de salvation transformação and de transformation of lives. para mudar o destino To eterno de change pessoas. the eternal destiny of É people. para isso que eu estou aqui. That's why I'm here. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Glória a And Deus. amen. Aleluia. Praise God. Aleluia.